Últimas notícias do São Paulo, de volta aqui a São Paulo, de volta aqui à minha casa, para falar sobre a venda de Rodriguinho, novo reforço que está sendo negociado em negociações bem avançadas para se tornar reforço do São Paulo, saída de Ibali e dois jogadores que o São Paulo quis, mas que não serão reforços do São Paulo. Vou te explicar toda essa história. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal para ter conteúdo exclusivo. São bastidores, muita informação, inclusive esse reforço. Eu tenho os membros de prova, tá? Quando todo mundo soltou aqui, a gente vai dar os créditos para quem soltou a informação, mas a gente já tinha conversado ali no nosso grupo de membros. Depois eu vou explicar uma historinha de como é que foi essa apuração. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. O volante Ibali foi anunciado como novo reforço do Juventude, é o terceiro do São Paulo que vai emprestado para a equipe jaconeira na disputa da segunda divisão. Jandrei e Patrick já tinham sido anunciados, Jandrei por empréstimo até dezembro deste ano, e aí acaba o seu contrato automaticamente, São Paulo está pagando parte dos seus vencimentos. O Patrick também emprestado até dezembro de 26, só que o Patrick tem contrato até abril de 27, então ele ainda teria 4 meses ali para voltar ao São Paulo e, quem sabe, negociar uma renovação ou até sair com algum valor depositado na conta do São Paulo de maneira antecipada pela liberação. E aí agora o Ibali, volante, jovem, né, tem contrato também com o São Paulo até dezembro de 2027, vai ser emprestado para o Juventude. Ele chegou a receber sondagens de outras equipes, chegou a ter uma negociação vigente com o Caxias. O Atlético Paranaense chegou a sondar a sua situação para entender mais detalhes, mas o São Paulo, nessa aproximação que teve com o Juventude, entrou em um acordo ali com a equipe jaconeira. O São Paulo chegou até a sondar, tá, a situação do Mandaca e também do Talhari, né, durante essas conversas com o Juventude, mas aí não foi para incluir ou para o negócio que não rolou. O São Paulo fez uma sondagem, viu que não valeria a pena seguir, sabe? Fez só tipo, no meio das tratativas, pô, e o Mandaca? Ah, não, ele tá valorizado, a gente tá pensando numa venda aqui e tal, porque a gente vai fazer uma grana. Pô, legal. E esse Talhari? Não, ele só tem contrato por mais um ano, se for sair é melhor a gente negociar por uma venda, porque ele também tá valorizado. Aí o São Paulo falou, ah, então tá bom. Aí nem evoluiu nessas tratativas. E aí a expectativa é do Ibali conseguir rodagem, conseguir sequência, conseguir realmente, até quem sabe, ser titular e protagonista do Juventude na temporada, para quem sabe, em 2027 ele volte, renove o contrato e já começa a ser utilizado pelo técnico Hernan Crespo ou o próximo técnico que esteja à frente do São Paulo. Você gostava do Ibali? Você acha que ele deveria ter uma oportunidade no tricolor paulista? Eu quero saber aqui a sua opinião nos comentários. Gaston Ávila e Medina, dois jogadores que o São Paulo chegou a negociar, chegou a conversar, com o Gaston Ávila chegou a estar bem perto de fechar, não serão reforços do São Paulo e já definiram seus destinos. O Gaston Ávila, zagueiro de 24 anos que esteve no Fortaleza na última temporada, vai ser o reforço do Rosário Central, a equipe argentina que está na disputa da Copa Libertadores na América, que tem o Di Maria como uma das suas principais estrelas. O Gaston Ávila acertou a sua ida, definitivamente agora é o novo reforço do Rosário Central, nos mesmos moldes que tinha acordado com o São Paulo, empréstimo, opção de compra, e aí ao fim do vínculo o Rosário Central poderá gastar ali um valor para adquirir o. Em definitivo, o São Paulo chegou a ter um acordo com o staff, enviou a proposta para o Ajax, mexeu ali em algumas questões e fez uma contraproposta ao Ajax, mas no fim das contas não houve um acordo com o clube holandês. O Medina é o novo reforço do Botafogo. O jogador, o staff, né, rapidinho para explicar, o staff pagou uma bala, pagou uma grana, né, os empresários pagou uma grana para tirar ele do Boca Juniors e colocaram ele no Estudiantes. Por mais que ele tenha sido titular lá no Estudiantes, tivesse rodagem e tudo, o staff não ficou satisfeito com a valorização que ele teve neste um ano no Estudiantes. Então a ideia do staff foi, beleza, vamos tirar ele do Estudiantes e jogar no futebol brasileiro para ele ter uma rodagem, para ele, né, ter mais valorização, para falar a verdade, porque na América do Sul, no futebol brasileiro, os jogadores estão bem mais valorizados.
E aí, quando o São Paulo estava sonhando com uma vaga na Libertadores, no meio do ano passado também, o staff chegou a conversar com o São Paulo, grande clube e tudo, pô, acho que a gente pode fazer alguma coisa aqui. Só que a partir do momento que o São Paulo não se classifica para a Copa Libertadores da América, o staff não vê como viável, como possível ali uma contratação por parte do São Paulo, e aí ficou ali com conversas com o Botafogo, e aí acertou a ida dele para o Botafogo, empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao término do vínculo, mas a expectativa do staff é de justamente ele se valorizar no Botafogo, e aí quem sabe aparecer uma boa proposta lá do futebol europeu. Você gostava desses dois nomes? Você acha que poderia ser uma boa para o Tricolor Paulista? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Antes da gente trazer as duas últimas informações do vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká, link, cupom Alexander para você ganhar R$40 de desconto nos seus pedidos, tá? Com R$40 da Mandaká dá para fazer muita coisa. Tem também o link para você comprar os cursos da Futebol Interativo com 30% de desconto. Você pode começar hoje a trabalhar com futebol. Você tem garantido 15 dias de aulas práticas dentro de um clube de futebol. Então não perca essa oportunidade. E para fechar também, tem também o nosso link da Wallplay para você assinar o HBO Max através da Wallplay e aí, quem sabe, já começar ali a assistir todos os jogos do Campeonato Paulista, tá? Bora trazer as duas últimas informações deste vídeo. Rodriguinho encaminha sua venda ao Bragantino. São Paulo, na verdade, encaminha a venda de Rodriguinho ao Bragantino. As conversas estão muito bem avançadas. A expectativa é até sexta-feira já ter tudo sacramentado. É um valor de venda. O São Paulo não quis revelar os valores da negociação. Cheguei a conversar previamente com a pessoa do Bragantino que também falou que por enquanto não vão revelar os valores. Até questionei o São Paulo. É bem possível, tá? Que quando o São Paulo for fazer ali o anúncio da venda, que ele divulgue os valores, mas que neste momento os valores estão sendo tratados em sigilo. Do que eu tenho previamente de informação, seria algo em torno de 2 a 3 milhões de euros. O Rodriguinho ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026, ou melhor, tinha, né? E aí agora aceitou o projeto esportivo do Bragantino. A gente comentou em um vídeo recente de que o Bragantino fez um plano de carreira interessante para o Rodriguinho e para o seu staff. Há um entendimento de que uma ida para o Bragantino não é retroceder na carreira, muito pelo contrário, por mais que não há comparações entre as grandezas dos dois clubes, mas o Rodriguinho sai de um status de negociável do São Paulo para um status de possível realmente camisa 10 do Bragantino no futuro não muito distante. O John deve ser negociado ou nesta janela de transferências ou na próxima, o que abriria espaço para o Rodriguinho começar a ser protagonista. O São Paulo tem 90% dos direitos do jogador, pelo que eu conversei com algumas pessoas. O São Paulo deve ficar com uma boa quantia, com uma boa fatia. Tá? Inicialmente ele seria algo em torno de 2 a 3 milhões de euros, o São Paulo ficaria com 30 a 40% dos direitos do jogador visando uma venda futura. Então o São Paulo entende, poxa, eu perco dinheiro agora, mas com a valorização dele, ele pode se destacar lá e eu tenho 30 a 40% de um jogador que hoje não está valendo tanto, porque não conseguiu uma sequência, mas que no Bragantino pode ter uma grana bacana. Por exemplo, se eu não me engano, o Bragantino chegou a ter propostas do John por 20 milhões de euros, 25 milhões de euros. O que seria algo impensado vir para o Rodriguinho neste momento, porque o John ele é um protagonista lá do Bragantino. Então, o Rodriguinho deve ser sacramentado aí nos próximos dias, não será mais reforço do São Paulo. E o São Paulo, que já não tinha o Oscar, não tem mais camisa 10, né? O São Paulo não tem mais um armador. O São Paulo até quis ir no mercado, buscou, conversou ali com um ou outro, mas não evoluiu. E aí agora o Oscar está prestes a anunciar a aposentadoria, né? Até do que eu tenho de informação acertou já a rescisão, depois a gente traz alguns detalhes. E o Rodriguinho era o único camisa 10 que o São Paulo tinha, né? Era o único jogador ali que poderia articular. Tem o Pedro Ferreira no Sub-20 que pode subir e que eu tenho informação de que ele vai subir ali, uma leva de jogadores da base que vão subir, mas realmente é preocupante o São Paulo que precisa de pelo menos um meio armador no mercado da bola para fazer esse time jogar, né? Não adianta você ter vários bons jogadores se você não tem um ali para articular. O que você acha dessa venda do Rodriguinho? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Dória tem tudo para ser o novo reforço do São Paulo. As negociações estão andando de uma maneira positiva, mas não está fechado, tá? A informação que foi dada primeiro lá pelo Jorge Nicola, a gente confirma, por pouco
a gente não deu uma informação antes, daqui a pouco eu explico por quê. Mas o zagueiro de 31 anos, ele tem contrato com o Atlas até o meio de 2027. Só que ele tem um acordo com o Atlas de que, ele quer voltar muito pro Brasil. Ele entende que deu lá ficar muito tempo no México, ele era do Santos Laguna, ficou muito tempo lá e ele quer voltar a jogar no Brasil por questões familiares. E aí o Atlas falou, vai lá para as férias, você fechando com um novo clube, a gente negocia aqui a sua rescisão contratual de maneira amicável. Então o Dória, mesmo ele tendo vínculo, ele tem uma palavra dos dirigentes do Atlas de que quando ele encontrasse esse novo destino, o contrato seria rescindido. Ele chegou a conversar com o Internacional, chegou a conversar com o Santos, e com outros clubes também, mas ele deu preferência por voltar a jogar no São Paulo, ele tem um carinho muito grande pelo São Paulo. E aí o nome foi oferecido. Do que eu tenho de informação, o nome do Dória chegou a ser oferecido pelo menos umas 3 vezes nessa janela de transferências. Foi oferecido lá no meio do ano passado, no finalzinho de dezembro ali para janeiro, e aí nesta semana novamente. Só que aí nesta semana o São Paulo se viu sem opções, né? Porque as fichas estavam todas ali no Gastão Ávila. E aí quando você sai da negociação com o Gastão Ávila, você fica sem um zagueiro canhoto, que é um pedido do técnico Hernan Crespo. E aí o São Paulo olhou pro Dória e falou, poxa, vamos fazer negócio. E aí tá tudo muito bem apalavrado, tá tudo muito bem esquematizado, tá? Falta realmente essa rescisão oficialmente sair por parte de Dória e do Atlas, o que deve acontecer nos próximos dias, tá? A tendência mesmo é do Dória ser o novo reforço do São Paulo. Só para trazer, eu tava voltando, né? Eu tava lá em Búzios, tava voltando no ônibus de Búzios para São Paulo, e aí era por volta de 8 horas. Os membros do canal estão de prova, porque eu mandei lá, falei, ó, Dória fechou, hein? Aí eu falei, ó, mas tô apurando, porque os membros do canal eu sempre conto esses bastidores, né? Eles sabem algumas pessoas que eu converso e tal. E aí eu falei, não, mas espera, teve uma pessoa que aí essa pessoa eu não revelo ainda, que me negou. Mas tem outras pessoas que estão falando que tá fechando. E aí depois, eu já tinha falado pra eles, ó, pelo que eu conversei aqui previamente, ele tá bem avançado, as pessoas do Dória dão o negócio como certo, só que precisam resolver algumas pendênciazinhas, mas deve rolar. E aí, só que aí eu tava na estrada, né, o sinal acabou, aí eu falei, pô, fiquei lá, pô, não consigo apurar, tirei um cochilo, isso era por volta de 8 e pouco, fui acordar às 11 e pouco. Fui acordar 11 e pouco, lá nos membros lá. Pô, Alex, cadê? Sumiu, dormiu no ônibus. Falei, pô, voltei aqui, pô, dormi mesmo, e aí, o que aconteceu? Aí eles me avisaram que todo mundo já tinha começado a falar sobre o Dória. Eu falei, faz parte. Eu tava, inclusive, apurando essa com o Valentim Furlan. Mas faz parte. Acontece. O importante sempre não é ser o primeiro a dar informação em si, trazer a informação com qualidade para vocês. Fechou? Então, Dória tem tudo para ser o novo reforço do São Paulo. Beleza? Você gosta da contratação? Você acha que é uma boa? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários estão abertos. Conto com o seu like, com o seu hype. E quero que você se inscreva neste canal. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau!